É, obrigado mais uma vez. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Minha câmera tombou. Aí, deixa eu ver se vai ficar. Tá? Este é o canal da SES, da Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Eu sou o Walter e tenho o prazer de receber aqui, diretamente de Severínia, São Paulo, o nosso querido irmão André Sobreiro. Bom dia, seja bem-vindo, André. Bom dia, Walter. Bom dia, amigos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, retornando para conversarmos sobre Espiritismo, sobre as lições deixadas por Jesus e explicadas de forma brilhante por Allan Kardec pelos Espíritos. Meus irmãos, quando eu falo que eu tenho a honra, não espero que você não sinta-se lisonjeado, mas é uma verdade, a verdade tem que ser dita. O André é um estudioso, é uma das pessoas que dedicam tempo ao entendimento. Ou seja, é daquele amigo que nos traz de forma mais lúcida o entendimento que ele conseguiu com estes estudos. Isso serve para cada um de nós, para que nós tenhamos um amparo, um auxílio no entendimento, porque nós também devemos estudar, mas aí a gente já tem o estudo e tem alguém que já fez este caminho e está vindo nos dar a mão. Então, assim, eu agradeço. Quem quiser procurar lá os estudos do André, estão todos postados no canal dele na internet. Qual que é o canal, André? Pode procurar André Sobreiro ou André Espírita. Tem esses estudos lá. Então, assim, tem muita coisa de grande valor. É uma pessoa que usa de palavras que facilitam o entendimento, tá? É uma pessoa como nós. Então, traz uma linguagem. Ele é professor, então ele tem já do, da facilidade de trazer o ensinamento para nós, a forma de trazer esse ensinamento. Então a gente tem que aproveitar. O difícil é pegar ele para trazer ele aqui, que é muito compromisso, mas vamos aproveitar. E vamos fazer o seguinte: vamos à nossa questão do livro dos Espíritos. Deixa eu ver onde vai hoje. Questão 658. Está lá na Lei de Adoração, subtítulo da prece, e Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Os irmãos da espiritualidade nos trazem a resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Eu vou deixar o André falar e eu vou lembrar você só de uma coisa que eu sempre gosto de trazer um fato, uma historinha, uma ilustração a esta resposta. É aquele homem chamado Zé, um nome popular, uma pessoa simples, que entrava na igreja, se dirigia à imagem que para ele era o que significava Deus. E simplesmente não tendo do poder de concatenar ideias, de ler textos, de gravar, ele fazia uma prece sincera, simples. Deus, eu sou Zé e estou aqui. E ia. Uma prece simples, precisa, pequena, mas que dizia com fé, com sinceridade, com poucas palavras: eu sou Zé e estou aqui.
André, traga-nos da tua interpretação, por gentileza. Naturalmente, Walter, essa essa pergunta que você leu, ela nos remete a alguns conceitos, né, que são discutidos. Deixa eu ver aqui. E por um acaso ou não, nós vamos falar sobre isso. Capítulo. Peraí que eu apertei errado aqui, para variar. Capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo: Pedi e obtereis, qualidade da prece, eficácia da prece. Olha que coincidência, né? Mas vamos lá. Isso nos remete a algumas passagens do Novo Testamento, né? A lei de adoração, ela pode ser sintetizada ali no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Deus sendo adorado em espírito e em verdade. Como é que eu adoro em espírito e em verdade? Estuda aí essa parte do livro dos Espíritos da lei de adoração, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, você vai entender tudo. E a historinha que você contou foi contada por Jesus também, quando ele conta uma parábola onde, deixa eu ver exatamente, dois homens subiam ao templo a orar, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu de pé, batia no peito, pomposo, gostava de aparecer na hora da prece e falava que não é igual a esse, que não é igual àquele, que ele ora, que ele jejua, que ele faz isso, que ele faz aquilo. O publicano lá no cantinho, ajoelhado, batia no peito. Bater no peito, gente, é uma prática judaica, tá? Não quero entender isso com a nossa cabeça ocidental do século XXI, muito menos com o espiritismo, que você e eu sabemos que não tem necessidade nenhuma, mas nós temos que respeitar a cultura deles e entender de como é que eles faziam. Não é à toa que Jesus fala que o cidadão estava lá batendo no peito. E dizia assim para Deus: "Sê propício a mim, né? Tem misericórdia de mim, que sou pecador." E aí Jesus fecha a parábola dizendo o quê? De verdade vos digo, esse, o segundo, orou mais do que o primeiro. Porque fala da humildade necessária da prece. Então, esse estudo, ele é muito importante, porque a gente precisa entender o que é a prece. Pode usar a palavra bonita? Pode, desde que toque o coração. Se você fica mais preocupado em usar a palavra bonita e o coração continua frio, sem emoção, nenhuma utilidade, ou muito pouco de utilidade. Se você diz para Deus assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração? Sabe da minha dificuldade? Me ajuda? Talvez seja melhor do que ficar aí horas e horas rodando um terço. Me perdoem, não quero criticar quem reza terço, tá? Não entendam errado, a gente precisa ser muito claro nos nossos comentários hoje. Mas às vezes vale mais. Oi. Só para a gente ainda tem 2 minutos antes de fazer a prece inicial. Traz para nós, por gentileza, uma explicação, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas coração, espírito não tem coração. Por que se remete a essa palavra coração? Vai lá, traz para nós, por gentileza. É uma representação simbólica, porque como você disse, e Kardec trabalha esse conceito, né? Ali pela questão 254, 257 do Livro dos Espíritos. Espírito não tem órgãos, perispírito não tem órgãos, não tem coração, não tem pulmão, você está corretíssimo, mas é uma maneira de simbolizar o mundo sentimental. Já se trabalhou muito em espiritismo aquela prece que passa pela boca, mas não passa pelo pensamento. Eu vou aprofundar um pouquinho. Hoje eu penso na prece que passa pelo pensamento, mas não toca o sentimento. Significa dizer o quê? Significa dizer que eu posso começar uma prece agora, fazer uma prece relativamente longa, 5 minutos, 10 minutos, e em termos de sentimento, eu sair da prece do mesmo jeito que eu entrei. Com a mesma aflição, com a mesma raiva, enfim, as chamadas más paixões, ensinadas por Allan Kardec na doutrina espírita. Então, veja, tem que tocar boca, já que nós estamos encarnados, tem que tocar pensamento,
mas tem que tocar sentimento. Então, se eu entro na prece com medo, eu tenho que sair da prece com menos medo, ou se possível, até sem medo. Se eu entro com raiva, eu tenho que sair sem raiva. Essa é a prece. Se eu saio do mesmo jeito que eu entrei, significa que eu mais fiquei procurando palavras bonitas para fazer um discurso do que propriamente fiz uma prece que toca o sentimento e faz a gente sair dela melhor do que quando entrou. E quando eu falo melhor, não é em termos de progresso, é em termos de sentimento ali. Entrei angustiado e saí mais calmo. Gente, e o espírito no começo, ele tem instinto. Depois ele começa a desenvolver justo isso que o André falou, dos sentimentos. Ou seja, espírito é o ser inteligente. Ele começa a usar dessa inteligência para adquirir o quê? Sentimentos. É por isso que, igual o André falou, coração, a figura simbólica do coração. Mas tudo está lá na origem do espírito, é o ser inteligente. Então, esse sentimento que a gente carrega, ele não pode simplesmente estar daqui para fora com uma língua. Saiu, não. A palavra tem que ser sincera, tem, como disse o André, nos trazer desta mudança. Meus irmãos, são 9h01, momento de fazermos a prece inicial do Evangelho desta manhã. E eu os convido a que possamos nos entregar de coração, de pensamento, buscando desta sintonia que nos conecta a Deus. Que possamos recepcionar a todos estes irmãos que se somam a nós trazendo da sua ajuda ou das suas necessidades. Que possamos amparar a todos e, como irmãos que somos, repetir a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos, Pai, de sermos nós aqueles que atuam no mal, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Jesus e muita luz. Querido irmão André, te entrego a palavra, rogando aos bons que lhe sejam os assistentes. Um excelente trabalho, um excelente evangelho. Fique à vontade. Então vamos lá, gente, mais uma vez. Bom dia a todos. Deus nos permita uma manhã de reflexões agradáveis e produtivas. A gente sempre enfoca, sempre objetiva essas duas qualidades, tá? Que seja produtiva, que a gente saia daqui entendendo um pouquinho mais, inclusive eu, mas que não perca também a sua característica de ser prazerosa, de ser agradável, da gente encerrar a atividade com vontade de que recomece logo e a gente possa continuar estudando, continuar aprendendo juntos. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo convite que nos foi feito, pelo Walter. A gente ficou um tempo sem estar aqui com vocês, por questões pessoais. Olha, a Gláucia, será que é a amiga Gláucia lá do Mato Grosso do Sul? Acredito que sim. Bom revê-la. E que bom que estamos de volta, que bom que temos a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho, como eu falei, né? Meio que por coincidência, entre aspas, sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz, né? E usa como subtítulo, aliás, como título do capítulo, pedir, do verbo pedir, imperativo do verbo pedir. Se fosse hoje aqui no Brasil, mais modernamente, a gente falaria peça e obtereis. O que gera uma relativa confusão, não podemos esquecer disso, porque
às vezes isso pode gerar uma interpretação equivocada, já que alguém pode ler isso e pensar, então basta pedir, ó, Senhor, eu preciso de dinheiro, me dê dinheiro. O pedir aqui é no sentido de agir, tá? Faz a tua parte. Nós já comentamos isso outro dia num evangelho lá no canal da Rede Amigo Espírita, tá? Inclusive esse evangelho está no meu canal, que nós citamos aqui. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Faz a tua parte, que o resto conspira a teu favor, tá? Então, cuidado se você interpreta dessa forma, né? Basta ficar sentado em oração pedindo que tudo dá certo. Não é assim que funciona, tá? É necessário plantar, né? Gosto muito da colocação atribuída a Albert Einstein, embora não tenha certeza se a colocação é dele realmente, mas ela é muito boa, essa colocação, então, independente de ser de Einstein ou não, nós vamos citá-la, né? Não há prova maior de insanidade do que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, mudando o padrão de pensamento e começando a agir, modificando a ação, você modifica as consequências. Na metáfora que o Novo Testamento ajuda muito a gente a entender, mudando o plantio, você muda a colheita. Ok? Então vamos lá. Capítulo 27, o Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Todo mundo aqui sabe, mas eu vou explicar. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma dinâmica. Que dinâmica é essa? Kardec começa citando passagens do Novo Testamento. No caso aqui, ele vai citar, vamos lá, Mateus 6, versículos 5 a 8, chamado Sermão da Montanha. Depois ele vai citar Marcos 11, 25 e 26. Depois ele vai citar Lucas 18, versículos 9 a 14. Depois ele faz o comentário dele, do próprio Kardec. E depois ele dá a palavra aos espíritos nas chamadas instruções dos espíritos, tá? Esse comportamento é padrão, salvo exceção de alguns capítulos. O Trabalhadores da Última Hora, que é o capítulo 20, ele não faz comentários dele próprio, Kardec. Em alguns capítulos, que eu não me lembro quais são, vocês me perdoem, não há instruções dos espíritos, tá? O capítulo acaba nos comentários de Allan Kardec. Então vamos, respeitando essa dinâmica, para o chamado Novo Testamento, quando Kardec aproveita as passagens do Novo Testamento, e a primeira diz assim, é Jesus dizendo, isso aqui é Sermão da Montanha, não esquece, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Olha que interessante, né? Entrai no vosso quarto em secreto. Porque o teu Pai que sabe o que fazes em secreto, ou seja, não há segredo para Deus. Você um pouquinho mais explícito, não há segredos para os espíritos. Você não engana espírito, nem bom nem ruim. Porque quando a gente mente para um encarnado, a gente está fazendo o quê? A gente está manipulando uma forma de passar informações. Então a gente muda o tom de voz, muda as feições do rosto, usa uma série de subterfúgios, para quê? Para poder enganar o outro encarnado. Espíritos não estão preocupados com as nossas feições do rosto, expressão, tom de voz. Espíritos se comunicam conosco e nós com eles pelo pensamento. Então o espírito sabe, mesmo ele não sendo um bom espírito,
mesmo ele sendo terceira ordem, ele sabe que eu estou falando uma coisa e pensando outra, porque ele se comunica conosco pelo pensamento. Então, não pense que nós estamos enganando espíritos. Não estamos. Não existe isso. Tá? Mas vamos tocando o bonde aqui. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, preces longas, minutos e minutos, às vezes horas e horas, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Isso aqui está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Portanto, Sermão da Montanha, como nós comentamos com vocês. Item 2. Isso aqui está em Marcos 11, 25 e 26. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Aqui ele está colocando perdão, gente, num contexto de causa e efeito. Num princípio de causalidade. O primeiro perdoa, plantio, depois recebe perdão, colheita. Gente, isso é lei da natureza, tá? Primeiro planta, depois colhe. Não tem como colher sem plantar. Então, primeiro oferece, depois recebe. Repito, isso é lei da natureza. O Espiritismo nos ensina uma moral pautada nas leis da natureza. Sem misticismo, sem invenção, sem nada. Apenas pautada na observação das leis da natureza. Nunca se esqueça disso, tá? Moral espírita não foi criada do nada. Moral do Cristo não foi criada do nada. Quando ele usa a metáfora do plantio e colheita, ele está aproveitando um conhecimento que já existe. Para dizer o quê? O que a gente ofertar para a vida, para o mundo, para as pessoas, é o que a gente vai receber de volta. Então, continuando. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará vossos pecados. Repito, está em Marcos 11, 25 e 26. Também vos disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. Confiavam demais em si, achavam que já eram justos. O que é justo, gente? Aquele que já justificou todos os seus erros perante Deus. E ele conta a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Gente, isso aqui está cheio de detalhes, tá? Porque pela cultura deles, isso aqui é história, isso não tem nada a ver com religião nenhuma, tá? Isso aqui é história. Os montes eram construídos, os templos eram construídos sobre os montes. Lugar alto. Olha só. A própria Jerusalém era um lugar alto. Tanto que Jesus conta que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Olha como que tudo começa a fazer sentido. Gente, isso é história. Isso não tem nada a ver com religião, com filosofia, nada. Isso é história, tá? Isso é a cultura daquele povo. Mas vamos seguindo. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E aqui tem um negócio interessante, gente. Em nenhum momento Jesus diz que esse fariseu era mentiroso. Ele realmente podia jejuar 2 vezes por semana. Ele realmente podia dar o dízimo de tudo que ele possui. Ninguém está dizendo que ele seja mentiroso. O que Jesus está dizendo é que ele é arrogante. É que ele não é humilde. Ele faz
mas ele quer que todo mundo veja. Isso aqui calha muito com aquele capítulo do fazer o bem sem ostentação, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita dá, o que a direita oferece. Está muito conectado esse texto, tá? Mas vamos lá. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o segundo, voltou para casa justificado, e o outro, o primeiro, o publicano, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado. O que o publicano fez? Ele não se elevou, ele se rebaixou, ele se humilhou. Senhor, eu me conheço, eu sei as coisas que eu faço. Aliás, nesse caso, a gente pode dizer tranquilamente que o fariseu também sabia. Também sabia. Agora, um quer aparecer, quer esconder os vícios morais para mostrar virtudes. O outro não, o outro escancara. E escancarar aqui, gente, não é nem no sentido de mostrar, porque Deus sabe, mas é admitir: sou pecador. Sem a tua mão, Senhor, eu não vou conseguir me levantar. E aí vem o comentário de Allan Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. São 3 passagens. Vamos repetir? Aqui. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Lembra? Sermão da montanha, do monte, se você quiser. Marcos 11, 25 e 26. E Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. 1. Quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Ou seja, não precisa querer aparecer. Pode entrar no teu quarto que Deus sabe o que você está pensando lá dentro do teu quarto. Não confunda conceitos. Não pense que porque você vai estar no meio de todo mundo gritando que nem um papagaio, porque é aí que Deus ouve. Não, Deus ouve até o que você faz quietinho lá no seu quarto. Não confunda. Você não precisa orar em público, não precisa fazer escândalo, não precisa de nada. Aliás, nós espíritas já entendemos, inclusive, que basta pensar, não precisa nem falar. Então, se você senta numa cadeira confortável e começa a pensar, Deus sabe o que você está pensando. Qual que é o problema da cadeira confortável? Dependendo do grau de cansaço e do relaxamento que você consegue alcançar com a prece, a gente dorme. Então você começa a prece no corpo e acaba a prece fora do corpo, a chamada emancipação da alma. Mas tem problema você orar sentado? Não. Posição não é problema. O problema da posição é, se ela for muito confortável, você dorme. Sempre me fala, gente, desculpa. Está silenciado, André. Ô, Walter, obrigado. Eu silenciei para limpar a garganta e não voltei. Sempre me falaram isso. Não pode orar deitado. Hoje eu digo tranquilamente, pode. Agora, tá frio. Deitado, edredom até no pescoço. Você consegue acabar a prece acordado? Não sei. Sentado numa cadeira confortável, você consegue encerrar a tua prece no corpo? Não sei. Então veja, o problema não é a posição, o problema é o relaxamento que a posição nos permite, de forma que ou a gente dorme ou a gente desconcentra. Olha só.
E quando Jesus fala da posição, né, um está de pé, o outro está ajoelhado, não é no sentido da posição, é no sentido da humildade. E não confunda, gente, ajoelhar-se não é ajoelhar-se fisicamente, porque você pode estar ajoelhado fisicamente e ser arrogante do mesmo jeito. É ajoelhar-se espiritualmente, né? É dizer, Senhor, a sabedoria é tua, não é minha, eu sou um aprendiz de nível básico do básico. Mas vamos seguindo. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Primeiro, não vos ponhais em evidência. Segundo, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Com os estudos, gente, eu cheguei a uma impressão. Eu não posso falar conclusão. O espírito imperfeito não pode falar conclusão. Não deveria falar conclusão. A gente chega a uma impressão. Aonde que está? Já que o pensamento manipula fluido e fluido é matéria, ou seja, pelo pensamento que eu impulsiono o fluido para você quando eu estou orando. Então, se eu orar pelo Walter lá em Uberaba, eu sei que ele não precisa, é espírito muito evoluído, ele que devia estar orando por mim, mas se eu orar pelo Walter lá em... Não, não é Uberaba, é Sacramento, perdão. Perdão. Olha, eu já ia errar a pressa, por causa da geografia. É porque eu vi o da Márcia aqui falando Uberaba no chat. Então, se eu orar pelo Walter lá em Sacramento, como é que essas boas intenções da prece vão chegar lá? Pensamento, manipulando, fluido. Fluido é matéria. Seria mais ou menos o que o pessoal costuma chamar de energia. Gente, cuidado com os termos. Mas não é a hora de discutir isso. Como é que eu sei que esse fluido vai chegar lá com mais potência? Como é que eu melhoro isso? Gente, 2 fatores. Concentração e fervor. Concentração é a capacidade que eu tenho de mentalizar aquela pessoa que vai receber a minha prece e não deixar o pensamento escapar. Mais ou menos assim, o fulano está precisando de ajuda, vixe, mas o feijão vai queimar. Senhor, ajuda o fulano. Ih, mas o motor do carro está fazendo um barulho, eu não sei não, acho que eu vou gastar muito. Eu quero que os bons espíritos envolvam o fulano, mas meu filho falou uma bobagem hoje à tarde, não sei não se ele não está envolvido com coisa errada. Então, concentração é a capacidade nessa situação, porque o conceito de concentração é amplo, é a capacidade de você focar numa coisa só. Vou orar pelo fulano ou pela fulana. Ah, mas André, eu não sei o que está errado lá. Então você pensa assim, Senhor, que os bons espíritos consigam ajudar da melhor forma possível, dentro da necessidade do fulano. Então, a concentração e fervor. Agora, sem concentração, você não consegue o fervor. Por quê? Porque durante a prece, o pensamento escapa. O pensamento sai da prece pelo fulano, vai para uma série de outros fatores, de outras circunstâncias. Nós brincamos com algumas aqui, o feijão, o motor do carro, preocupação com o filho, preocupação com o trabalho, preocupação com o dinheiro. Então, concentração na prece é o quê? É aquele momento em que a gente tira para a gente, Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu sei que eu tenho que ajudar as pessoas, mas para eu poder ajudar bem, eu preciso estar bem. E ó, não confunda, isso nunca foi egoísmo. Tem algumas coisas mal entendidas no nosso movimento. Isso nunca foi egoísmo. Estar bem para servir bem é usar na prática aquilo que Jesus nos ensina
no chamado Novo Testamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. A medida do amor ao próximo é o amor que eu tenho por mim mesmo. Então, se eu não me cuido, se eu não oro, eu vou querer ofertar o que para os outros? A gente não está entendendo isso. A pessoa não está bem, mas ela não abre mão de trabalhar no passe. Porque ela acha o quê? Não, nós ainda temos isso no movimento espírita, né? Passe e reunião mediúnica são as atividades mais importantes de uma casa espírita. Não são. A função do centro espírita é ensinar espiritismo, como se fosse uma escola. Para ensinar, nós precisamos estudar. Então, qual que é a função primária do centro espírita? Estudar espiritismo. Aprender e passar. Tá, vamos voltando aqui para o tema. Gente, ele colocou três condições principais. Três condições principais, que eu vou comentar de novo. Isso aqui sintetiza a primeira parte. Quando orardes, não vos ponhais em evidência. Ah, mas André, está tendo uma confusão ali. Posso orar para aquela confusão, né, para os bons espíritos ajudarem, para aquilo acabar? Pode e deve. Que jeito? Você vai chegar lá gritando: Senhor, põe a mão aqui. Corre o risco de se apanhar junto. Se você ficar em relativa distância, sei lá, do outro lado da rua, quietinho, assim, pensando, bons espíritos. Se for possível, eu sei que vocês não são, sei que vocês não têm por característica pessoal atrapalhar o livre-arbítrio de ninguém. Mas é uma situação grave, pode haver aí alguém se machucar, pode haver uma morte, pode haver um roubo. Então, se possível, senhor, através dos bons espíritos, atua nessa situação, sem gritar, sem querer aparecer. Vai lá do outro lado da rua, para lá numa sombra para você poder relaxar e concentrar. Também não precisa ser sombra, viu, gente? Vamos ser claros no comentário aqui, mas se possível, né, se te induz um relaxamento a mais, que é outra coisa que as pessoas não entenderam. O Walter fez uma prece aqui, alguém pode ter perguntado assim, mas é absolutamente necessário que eu feche os olhos? Não, não pode virar ritual. Fechar os olhos significa o quê? Diminuir um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior para que eu possa me voltar para dentro. Então eu esqueço tudo que está acontecendo, ou tudo não, mas grande parte do que está acontecendo lá fora, e dou à minha alma, ou a eu, alma imortal, aquilo que ela precisa neste momento. Então eu esqueço o que vai ter de almoço, sou eu que vou fazer ou não, enfim, aquilo que nos estressa. E foco. Priorizo. Agora é a hora da alma encontrar o remédio para ela. Aquilo que vai nortear a minha transformação moral. Então, primeiro quesito, primeiro critério. Quando orardes, diz Jesus, não vos ponhais em evidência, orais em secreto. Segundo, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Sinceridade é o quê? O quanto de sentimento eu coloco nas palavras. Porque, Senhor, ajuda o fulano. Ah, mas ele não merece. Vou pedir. Mas ele não fez a parte dele. Ou até pior. Senhor, ajuda o fulano, mas ele é um falso.
É uma mentirosa. Gente, eu estou trazendo situações do dia a dia. Como que a gente ainda cai nisso, né? Senhor, o fulano está com problema no fígado, que os bons espíritos ajudem ele. Mas que ele é um cachaceiro, ele é. A gente não faz isso? Faz, né? Senhor, o fulano precisa de ajuda, né? O pulmão dele está muito comprometido, mas ele não quer parar de fumar. E não é que seja mentira, tá, gente? Por favor, não entenda errado. É que na hora em que você está, pelo pensamento, manipulando os fluidos para ajudar, deixa de lado todas esses detalhes. Não estou dizendo que seja mentira, não estou dizendo que você não possa comentar. É que naquele momento em que você vai ajudar com a prece, esquece. Só naquele momento, esquece. Até que um dia a gente vai conseguir esquecer, assim, em definitivo. Então veja, não é pela multiplicidade de palavras. Então vamos começando a entender alguns pontos importantes do nosso dia a dia, tanto aqui na nossa vida pessoal, quanto na prática espírita. Talvez você já tenha visto, como eu já vi muitas vezes, prece de abertura ou prece de encerramento em casa espírita que mais parecia um discurso de um político, uma palestra de um filósofo. De tão bonitas que eram as palavras. E às vezes isso nos engana, engana a mim, mesmo eu tendo essa visão mais científica, mais crítica, talvez engane você que tem um coração maior do que a razão, é mais sentimento. Pode acontecer. Mas não engana Deus. Então, se por trás daquelas palavras bonitas, aquelas preces longas, tem sentimento ou não, Deus sabe. Pessoal aí do chat, tá claro, gente? Não vejo nenhum comentário. Será que o pessoal tá aí ainda? Tá entendendo? Deixa um feedbackzinho aí. E é lógico que aqui a gente vai tirar do contexto da casa espírita e vai trazer para o contexto da nossa vida. É a mesma coisa, gente. Tem hora que eu me pego fazendo prece mais preocupado com as palavras do que com os sentimentos. Tem hora que eu não me vejo com a capacidade de simplesmente sentar confortavelmente e falar, Senhor, tá difícil. Senhor, eu corro o risco de não dar conta. Eu sei que eu pedi ou aceitei isso tudo, enfim. Escolha do gênero de provas, né? Tá no Livro dos Espíritos. Eu sei que eu pedi ou aceitei passar por isso tudo, Senhor, mas eu não estou dando conta. Tá passando muito do meu limite, Senhor. Então me ajuda, através desse processo
de amadurecimento, de progresso, de evolução, a melhorar o meu limite. Não confunda com limite de conta corrente, pelo amor de Deus. Então, hoje o meu limite está aqui, que pelo progresso, amanhã o meu limite esteja um pouco à frente na caminhada evolutiva. Que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que eu sou hoje. Que eu aguente esse tranco com mais facilidade, até que um dia eu esteja pronto para um novo tranco. Que bom, gente. Estou vendo aqui o chat aqui. Que bom que... Walter, coloca para mim a dúvida da Márcia, a última no chat. Ela está pedindo assim: quando eu vou em ambientes com muitas pessoas, fico doente, sinto muitas coisas ruins. Então, aqui a gente precisa ter cuidado, porque nem todo mundo aqui sabe. Já faz alguns anos que eu estou estudando a mediunidade, assim, com o máximo de profundidade que eu dou conta. Nós temos um estudo do Livro dos Médiuns no canal da Rede Amigo Espírita, para quem quiser estar presente, toda quarta-feira, 22 horas. É tarde mesmo, para quê? Porque quem tiver que chegar do trabalho já chegou, quem tiver que tomar banho já tomou, quem tiver que jantar já jantou. Essa é a intenção. E tem muita coisa, Márcia, sendo confundida com mediunidade. Isso aí pode ser aquilo que a ciência chama de percepção extrasensorial, ou seja, uma captação acima daquilo que os órgãos sensoriais podem captar? Pode. Porque não se esquece, quando a alma sai do corpo, ela capta mais, ela lembra mais, o corpo limita, então pode. Isso quer dizer que seja mediúnico? Não, você está fora do corpo, você está captando mais. Não quer dizer que os desencarnados estejam participando do processo. Quando é que eu posso dizer que um fenômeno é mediúnico? Quando os desencarnados participam do processo. Então, eu sou o médium entre um desencarnado e uma mensagem que será registrada no plano físico, tá? Tudo isso para dizer para a Márcia o seguinte: pode ser uma percepção a mais? Pode. Pode ser mediúnico? Pode. Agora, para você começar a pensar em percepções a mais, Márcia, comece a prestar atenção se você tem dificuldade emocional sua, porque emoções são da alma, para estar em lugares onde tem muita gente. Às vezes a pessoa tem um pouco de medo de multidão por algum motivo que eu não sei qual é. Ela pode ter pânico de lugares assim com muita gente e ela acha que é mediúnico ou acha que está captando fluidos. Pode não ser. Pode ser um medo dela. Porque nós somos almas, nós somos espíritos, a gente tem medos, a gente tem raivas, a gente, em casos extremos, tem ódio. Creio eu que o ódio seja menos frequente, mas tem. Nós temos culpas. Então, você pode ter dificuldades, como eu também posso. Quando eu falo você, gente, pelo amor de Deus, é um vício de linguagem que eu tenho. Nós podemos ter medo de aglomerações, e não é só para não perder a piada. Não é por causa do Covid. A gente pode trazer em nós mesmos traumas, medos de ambiente onde tem aglomeração, por uma série de motivos. Por exemplo, eu posso ter receio de alguém ficar me olhando e reparando na minha roupa, me ridicularizando, fazendo comentários sobre a roupa que eu estou usando.
Então, Márcio, o que eu sugiro para você é esse movimento, né? Tenta entender se em você mesmo não tem alguma dificuldade emocional, algum medo, algum trauma, alguma situação sua na qual você tenha medo, por exemplo, de estar em lugares, deixa eu ver o termo que ela usou aqui, inclusive, ambientes de muitas pessoas. Vasculha dentro, olha para dentro. Pede ajuda. Que teu anjo guardião vai te ajudar a entender. Tá? Então, olha que interessante. Em 40 minutos, a gente fez apenas um subtítulo, né? Leu 3 passagens do Novo Testamento. E eu vou terminar aqui agora, Walter, eu vou fechando as ideias, quando ele fala do terceiro critério para a qualidade da prece. Então, o primeiro, não vos ponhais em evidência, orar em secreto. Segundo, não penseis que por orar muito sereis ouvidos. Aqui, quando ele fala sereis ouvidos, não é ouvir no sentido de saber que você está pedindo, é ser atendido. Boa, Jurema. Walter, coloca para mim a última. Ajuda profissional também é bom. Eu defendo isso o tempo todo, Jurema, mas dessa vez eu esqueci. Que bom que você lembrou. Obrigado. Gente, psiquiatra não é médico de louco, é médico para não ficar louco. E, Márcia, eu não estou dizendo que você precisa de psiquiatra. A gente sempre toma muito cuidado com as palavras. Psicólogo é muito importante. Se você está bem, faça terapia para continuar bem, para se manter firme, entender os seus valores e se manter bem. Se você está razoável, faça para não cair mais, para voltar para o bem. Se você não está bem, faça. Aí é que precisa mesmo, Jurema. Muito, muito bem lembrado. Obrigado. Então, Márcio, o que eu sugiro é um processo de autoconhecimento. E a terceiro fator, vamos dizer assim, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Kardec trabalha esse perdoar antes de orar lá naquele subtítulo, né? O sacrifício mais agradável que a Deus, que é mais agradável a Deus. Sacrifica aí a raiva, o ódio, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Ou seja, primeiro faz os seus esforços, depois ora. Lembra? Vigiai e orai. Vigiai é o quê? Antes de orar, faça o seu trabalho. Então são 3 fatores, só para relembrar e fechar. Primeiro, não vos ponhais em evidência. Segundo, não pensa que é orar muito. Terceiro, antes de orar, sacrifica as más paixões. Perdoa, para de julgar. Valeu, gente. Espero ter sido útil. Obrigado pelas participações. Deus permita aí a continuidade do trabalho. Valtão, tá contigo, irmão. Eu primeiro queria comentar a respeito do que a nossa irmã colocou aí. Existem pessoas que vão ao centro sempre com uma ideia na cabeça. Eu vou lá porque eu estou em desequilíbrio. Eu estou precisando. Põe um ponto final aí no estou precisando. Porque a partir daí abre uma bifurcação. Você pode estar em desequilíbrio, mas talvez você precise de trabalhar. A sua necessidade, a sua precisão é doar. Não é receber. Desequilíbrio é quando a balança está com os pratos estão desalinhados. Só que muitos de nós precisa, às vezes, de doar, de praticar a caridade, o amor,
a indulgência, o perdão, como o André falou. Quando a gente vai lá no centro, eu vou tomar um passe. De repente, você é o pote onde estão sendo manipuladas as energias e entregue para cada um dos outros, porque você está quase explodindo a necessidade de doar. Você não está precisando, não é de ganhar energia, não. É de doar. Então a gente tem que pensar nisso aí. Agora, eu vou ler para vocês a mensagem de hoje cedo. O André falou da coincidência, que a gente sabe que não existe. A gente pede, que o André falou aí. Olha a mensagem de hoje. Não é minha, tá? É do Zé. Saiba esperar em Deus. Professe sua fé com resignação e paciência. Tem do seu tempo, mas ele deve estar alinhado ao tempo de Deus. Tuas provações têm justa razão e contam com a sabedoria e misericórdia do Pai. Há um propósito em cada coisa, em cada fato. Tudo encontra de sua justificativa na nossa própria existência, nesta ou em outras romagens, e vai de encontro às exigências de reparação, expiações, aprendizado e progresso. Portanto, não questione ou vocifere. Trabalhe a aceitação, com resignação e resiliência. Não se atenha aos porquês, vá além. Encontre o objetivo. Foque na sabedoria do para quê. Quando uma dificuldade é vivida com entendimento, ela retorna com aspecto de bênção, de oportunidade. Causa satisfação e felicidade poder encontrar Deus durante todo o seu trajeto. Então a gente está pedindo, igual o André falou, e a gente tem do imediatismo, né? A gente está pedindo, mas se Deus já está sabendo, eu já estou vindo buscar por resultado. É mais ou menos assim, né, André? A gente está assim, Deus sabe de tudo. Então, assim, já vim buscar o resultado, já deve estar pronto. Já está encomendado, meu pensamento já chegou lá. Então, quando eu estou fazendo a prece, eu já quero o resultado. Não é bem assim. Essa prece, ela tem de uma paciência, do entendimento, conforme o André acabou de falar. Me dá forças. Eu não estou pedindo. Eu lembro muito do programa dos Trapalhões, quando na época de uma música, afasta de mim esse cálice, pai. Não, não é afasta de mim esse cálice. Faz o seguinte, me dá força. Uma vez, eu estava num atendimento no centro espírita e chegou uma pessoa numa ansiedade, aquela coisa toda. Eu só escutei assim, intuitivamente. Dê a ela um copo de água fluida. Aí eu dei. Antes de eu acabar de falar, dá outro. Eu dei outro. Falei, calma. Segura esse copo. Enquanto nós estivermos conversando, segura esse copo. E a pessoa ficou assim. Ficou atenta ao copo. Não sei se prestou atenção. Mas ela estava tão ansiosa. A espiritualidade com essa, a intenção deles é o seguinte: faz com que ela tenha a paciência de segurar o copo. Às vezes a gente vai colocar na boca e vai engolir, naquele filme Nosso Lar. Não. Segura o copo. Passe pela tentação de segurar o copo sem tomar. Paciência. Segura o copo. Faça alguma coisa. Quando a gente estiver com pressa, muitas vezes, se a gente não tiver a paciência de manter a água na boca, segura o copo. Segura o copo do outro que está na necessidade.
Eu vou ter que segurar um barril, porque as minhas necessidades, geralmente, por serem, a gente sempre acha que é mais importante que dos outros, eu vou ter que segurar um barril, né? Porque eu tenho um tanto de necessidade, né, André? Eu não sei se você tem, mas eu vou ter que segurar um barril. O meu caso já é para caixa d'água, né? Então nós vamos estar juntos, vamos arrumar uma caixa d'água daquelas grandes, nós vamos segurar ela assim. Aquelas de sítio, né? De fazenda. Tá difícil disputar com você, você já colocou o trem na altura, eu não vou conseguir nem segurar. Mas quer comentar alguma coisa, André? Eu vou passar para a frutificação das águas. Não, não. Eu preciso sair aqui para ver se está tudo bem lá para dentro, Walter. Agradeço Vai de lá. coração aí o convite. Gente, obrigado aí pelas participações e Deus permita a continuidade do nosso trabalho e da evolução de todos nós, né? Obrigado de Que assim coração. seja. Obrigado. Prazer nosso tê-lo aqui contigo, com a gente. Valeu. Um abraço. Meus irmãos, minha câmera tornou deitar. Ela tá igual o André, ela tá querendo fazer as pressas deitada. Mas a gente tem que ter desse entendimento, da paciência, de pedir. Pede força, pede fé, pede instrução. Porque já que é meu, Deus não é o serviço público de entregas que entrega o negócio na porta errada, que deixa com o vizinho. Não. É meu. Entregue para mim. Eu pedi lá atrás e agora está chegando. Então, quando está chegando, não chegou no endereço errado. Eu tenho que pedir a Deus força, porque agora, ou num outro momento que seja oportuno, eu vou ter que lidar com isto. Eu vou ter que desembaraçar. Por isso do propósito que as coisas têm para cada um de nós. Se foi eu que pedi as minhas provações, quem que eu vou culpar? Eu vou culpar a Márcia, Jurema, Francisco, Vilmar? Eu fui muito bem assistido na hora de pedir. E eu tenho certeza que cada um de nós pediu e teve da aprovação para enfrentar daquilo que nós precisávamos ou ainda precisamos. Então, tá difícil? Tá. Mas vamos acreditar primeiramente em Deus e depois acreditar na gente, que nós temos capacidade, pois que Deus não coloca nada na nossa cacunda, no nosso ombro, que não seja da nossa capacidade. Deus sabe os filhos que tem, sabe da competência que cada um de nós temos, sabe das nossas necessidades e está lá. A gente tem que pedir, que chamar, mas vai receber. Bonito o final da mensagem de hoje, né? Quando a gente reconhece, a primeira coisa que a gente faz é entender que Deus está o tempo todo conosco. Aí me remete àquela ideia da Pegadas na Areia, uma música que eu sempre falo aqui com vocês, que é um raciocínio de que ele estava olhando as pegadas na areia e quando ele questionou por que nos momentos difíceis só havia um par de pegadas, ele obteve do entendimento de que justo naquele momento ele estava sendo carregado e não como ele pensou, ele estava andando sozinho. Meus irmãos, eu os convido, nesse instante, a caminharmos juntos, que possamos endereçar dos nossos pedidos com sabedoria a Deus, clamando por sua piedade e por tua misericórdia. Pedimos, Pai, mais uma vez, que nos traga da fluidificação destas águas através do magnetismo, que nelas sejam depositadas as bênçãos e os remédios de que cada um de nós necessita. Que possamos, da mesma forma, rogar em favor dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde quer se encontrem, que as águas de todos os lares recebam da mesma bênção, da mesma fluidificação, dos mesmos remédios
Que seja assim, oportunado aos nossos irmãos, assim como nós, a cura física e o trabalho para o progresso moral. Que assim. Queridos irmãos, eu os convido nesse instante a que façamos o estabelecimento da caravana do amor. Que cada um, de onde estiver, possa nos trazer da sua doação, possa vir compor esta caravana. E com a permissão de Jesus, nosso Mestre, caminhamos juntos ao encontro daqueles que estão em dor, sofrimento, dificuldade, necessidade, desequilíbrio. Que através de um abraço fraterno, possamos entregar a estes irmãos deste acréscimo, dessas energias, destas bênçãos salutares. Abraçamos aqueles irmãos cujos pensamentos estão dedicados às ideias de atentarem contra suas próprias vidas ou contra a vida do seu semelhante. Abraçamos aqueles irmãos que nos têm na condição de adversários, inimigos, contrários. Que possamos, Pai, nos dirigir a eles com humildade, rogar o seu perdão, conceder o nosso perdão e convidar a todos para caminharmos na vivência das leis e dos exemplos que o Mestre nos trouxe. Vamos ao encontro daqueles irmãos que se dedicam aos trabalhos fraternos, que lutam contra os preconceitos, a tirania, a opressão, a miséria, a fome, a violência, contra as guerras. Aqueles que buscam o estabelecimento e a manutenção da paz. Vamos ao encontro daqueles irmãos que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual e que ainda não encontraram a paz ou que estão perdidos. Que através de um abraço possamos conduzi-los aos hospitais e escolas do mundo superior para que recebam os esclarecimentos e o amparo. Vamos ao encontro daqueles irmãos que durante o trajeto da caminhada tropeçaram, caíram, se afastaram do caminho reto. Aqueles que deram sintonias a processos de obsessão, às crises de ansiedade e depressão. Aqueles que estão diante do prazer equivocado dos vícios e das más paixões. Aqueles que se aliaram a más companhias, que seguiram por maus caminhos, em más ações, maus pensamentos e palavras. Que possamos abraçar a todos. Vamos ao encontro daqueles que estão enfrentando a enfermidade, quer seja nos hospitais ou em seus leitos. Aqueles que estão em situação de rua, enfrentando o frio, o calor, a fome, a sede, o abandono. Aqueles que estão diante do desemprego. Vamos ao encontro daqueles irmãos que nos rogam assistência das preces e dos passos. Aqueles que estão em situação de dificuldade nos seus relacionamentos familiares, sociais, espirituais. Que o nosso abraço intua-os ao uso do diálogo fraterno, do respeito mútuo, das preces e orações. Vamos ao encontro daqueles irmãos que estão encarcerados, que estão nos albergues, nos abrigos, nas clínicas, nos manicômios e hospícios, nas creches, asilos, orfanatos. Que o nosso abraço, Pai, conceda a cada um da força para se restabelecer, para trabalhar a cura e o progresso. Vamos ao encontro daqueles irmãos que caminham conosco, nos intuindo, aconselhando, protegendo, e possamos abraçá-los com gratidão. E assim, cada um de nós retorna ao seu íntimo. Que nesse instante, cada um possa conversar com Deus, colocar das suas preces particulares, íntimas, colocar da sua saudação, do seu louvor, do seu agradecimento, enquanto se prepara
para também receber o passe através do seu anjo da guarda. Obrigado, Deus. Obrigado. Cada um destes irmãos, a toda esta equipe que coordena este trabalho, aqueles irmãos que confiantes aqui depositam sua fé e sua esperança, ou aqueles que aqui trazem da sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado a esta pleia de espíritos que manipula essas energias e fazem a distribuição aos necessitados. Muito obrigado. Queridos irmãos, amanhã nós vamos receber outro palestrante, uma palestrante da cidade de São Paulo, capital, a Rosimeire Sinibaldi. Estão todos desde já convidados. E amanhã é Dia dos Pais. Que tal se a gente reunir a nossa família para assistir, para ouvir os comentários do Evangelho que serão feitos pela Rosimeire? Olha, é uma forma abençoada de começarmos o dia. Eu conto com a presença de cada um de vocês e agradeço sempre esta espiritualidade que nos conduz, que nos ampara, que está conosco aqui neste trabalho. E a vocês, cada um de vocês. É muito bom ter da presença de cada um de vocês. Vocês pensam assim, o palestrante. Não, não é só o palestrante. Vocês não imaginam o tamanho do trabalho que cada um de vocês faz quando assiste conosco, quando participa, quando se entrega a esta reunião. É uma verdadeira prece. Muito obrigado. Meus irmãos, eu os convido então a que possamos juntos fazer a prece de encerramento. Eu gosto muito da prece de Caritas. Quem souber, acompanhe conosco. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Meus irmãos, muitíssimo obrigado a todos vocês. Que tenham um final de semana
de muita paz, de muita luz. Aqueles que puderem, dê um abraço no Pai por mim, em nome da César. E Jesus e muita luz. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até amanhã.